Olá, amigos e amigas que seguem o blog direitoeleitoral.info e os nossos perfis nas redes sociais. Meu nome é Ângelo Soares Castilhos, sou editor do blog e sou analista judiciário do TRE do Rio Grande do Sul. E estou aqui instigado por um questionamento muito interessante do nosso seguidor no Instagram, professor Netinho, que relata que o município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, está com a seguinte situação: um eleitorado muito grande, ou seja, um número muito grande de eleitores aptos a votar na eleição de novembro, e um baixo número de cadeiras em disputa na Câmara de Vereadores, né, conforme, claro, a atual redação da lei orgânica do município. E que isso estaria gerando uma apreensão no meio político e até na população sobre o que acontece se nenhum partido político obtiver o quociente eleitoral, né? Porque dada a pulverização que esse pleito pode ter, com muitos partidos em disputa e poucas vagas a serem preenchidas, poderia ocasionar essa situação, que ela é bastante excepcional, é bastante diferente em termos de direito eleitoral, em termos de eleições no país, mas ela é impossível, não é. Realmente é possível que aconteça. E, primeiramente, vamos dizer sobre o que se forma o sistema proporcional de votação. O sistema proporcional se baseia em uma divisão entre o número de votos válidos e o número de cadeiras em disputa. Com isso, se obtém o quociente eleitoral e, a partir deste quociente eleitoral, vê-se quantas cadeiras cada partido concorrente conseguiu naquela Câmara Municipal. Então, por exemplo, feito o cálculo do quociente, se apura: o partido A tem 3 cadeiras, o partido B tem 2 cadeiras, o partido C tem 5 cadeiras, e assim por diante. Claro, temos também as sobras, que é uma situação que pode acontecer. E, com isso, qual é a grande lógica do sistema proporcional de votação? A grande lógica é eleger os candidatos mais votados, porém, dentro de uma proporcionalidade da representação dos partidos políticos e do viés ideológico que cada um representa. Então, se pega a grande massa de votos de cada partido e, com esta grande massa representativa, se diz, então, o eleitorado, em geral, está representado, quer ser representado, na verdade, com uma proporção maior da ideologia X, com uma proporção maior da ideologia Y, representada pelos partidos, e com isso se faz uma espécie de, vamos fazer uma figura de linguagem, um fatiamento das vagas em disputa. Por isso é chamado proporcional, porque o eleitorado é considerado, em sua manifestação, proporcionalmente àquele pleito. Não é uma questão simplesmente de quem é o mais votado e quem foi eleito e qual é a figura do candidato eleito. Existe toda uma lógica da representação política do partido político na obtenção das vagas para a Câmara Municipal. E, claro, né, para as outras eleições em que a mesma lógica se aplica, que são as Assembleias Legislativas e a Câmara dos Deputados. Então, o que acontece se nenhum partido chegar a obter o quociente eleitoral? Que a votação seja tão pulverizada que ninguém consiga obter o quociente eleitoral. Então, aí nós temos uma solução legislativa bem diferente, né, mas que é o que está no nosso Código Eleitoral, que eu vou mostrar para vocês agora e explicar um pouquinho sobre o que acontece, como funciona a questão. Então, vou mostrar para vocês aqui o artigo 111 do Código Eleitoral, que afirma: se nenhum partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Então, esta é a palavra da nossa lei. Ela, então, dá essa determinação. E o que isso significa em termos práticos? Isso significa que
saímos daquele sistema proporcional de votação, que até então seria a expectativa de que fosse concretizado, e nós mudamos para um outro sistema, que é o sistema majoritário, que é o mesmo que elege no caso agora de 2020, o prefeito, e que elege também senadores, governadores de estado e o presidente da República. E como é que funciona esse sistema majoritário? Ele funciona como uma corrida, né? Seja de Fórmula 1, seja corrida de 100 metros rasos. Quem fizer mais votos, ou seja, quem chegar na frente, vai obtendo as cadeiras até o número das que devem ser preenchidas. Apenas isso. Não se considera a votação do partido, a massa de votos do partido. Considera-se apenas a votação específica de cada candidato, como se cada um deles tivesse concorrido isoladamente, cada um por si, e ao final da corrida, quem chegou nos primeiros lugares obtém as vagas e assim se encerra o pleito. Não há grandes cálculos a serem feitos, apenas alguma questão de desempate, alguma questão um pouco mais específica. E essa é a solução que nós temos no Código Eleitoral em sua redação atual. Vocês podem ver aqui, a redação é de 1985, ou seja, é uma redação anterior à Constituição de 1988, e por isso alguns especialistas em direito eleitoral, dentre eles o professor Marcos Ramayana, que é uma sumidade, é um grande especialista no direito eleitoral, e ele é procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, esse dispositivo não seria válido, porque ele não teria sido recepcionado pela Constituição. E como se traduz isso? Ele contesta a constitucionalidade deste dispositivo, afirmando que se a Constituição de 88 manda que as vagas sejam preenchidas por um sistema proporcional de votação, não poderia o Código Eleitoral dizer ao contrário, mesmo que em uma situação excepcional. E qual é a solução, então, que ele coloca para nós que seria possível? A necessidade de realização de uma nova eleição. Não sabemos, né, na prática, como isso seria levado adiante. É possível, sim, que, em havendo necessidade de aplicar o artigo 111 do Código Eleitoral, hajam contestações na Justiça Eleitoral, né, tanto pelo Ministério Público quanto por uma das partes que concorrem na eleição, no sentido de dizer que não é válida esta aplicação da norma por ela não ter sido recepcionada pela Constituição de 88. É um argumento válido. Já tivemos casos, país afora, em que a eleição se resolveu dessa maneira, aplicando-se o artigo 111. Né? Nunca houve grandes contestações nesse sentido, mas realmente é possível que, aplicando-se o artigo 111, haja algum tipo de continuidade da questão da disputa em juízo perante a Justiça Eleitoral. E aí a última palavra será dos magistrados, do juiz eleitoral, né, responsável pelo julgamento das questões em Nova Iguaçu, pelo TRE do Rio de Janeiro e pelo Tribunal Superior Eleitoral, dando a última palavra em termos de justiça eleitoral. Então, espero ter conseguido passar uma mensagem para vocês sobre como funciona a questão e fica o meu muito obrigado a todos por estarem nos acompanhando e deixo aqui o convite para vocês, vou compartilhar a tela, para que vocês sigam o nosso blog nas redes sociais. Estou aqui colocando todas as nossas possibilidades, temos o nosso site, Facebook, Instagram e Twitter. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.